Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, participou ontem de um jantar organizado pelo governador do estado, Cláudio Castro, no Palácio das Laranjeiras. O Rodrigo Viga está retornando aqui ao Jornal da Manhã. Viga, qual foi a pauta aí desse encontro entre o governador Castro e justamente o presidente da Câmara? Seja bem-vindo, Viga. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia para você, Marcelo, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Foi um jantar, eu diria, regado, com bebidas e comidas de qualidade, mas tinha um prato principal que era fundamental para ele ter acontecido na noite desta quinta-feira no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, embora ele não viva, não more nesse palácio na zona sul do Rio de Janeiro. Propag era o prato principal desse jantar oferecido ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Para quem não sabe, o Propag é aquele programa de refinanciamento, renegociação das dívidas dos estados com o governo federal. Existe uma insatisfação muito grande de governadores que fazem parte do COSUD, Sul e Sudeste, com vetos no início deste ano, promovidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de o Propag tramitar na Câmara e no Senado. Foram 11 vetos e o entendimento desses governadores que reúnem quase que 90% das dívidas dos entes federativos com a União. Estamos falando de mais de 800 bilhões de reais, esse passivo total, com relação a principal insatisfação com relação a um dos vetos que envolve, meu caro Marcelo, o não uso, a não permissão para se usar recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional para abater essa dívida que cada estado tem com a União. Como eu disse, foram 11 vetos do presidente Lula e o entendimento entre esses governadores de Sul e do Sudeste, que reúne boa parte ou parte significativa nesse passivo da dívida com a União. 7 certamente não podem ser mantidos, 3 podem ser negociados e apenas um deles pode ser mantido de pé. Então participaram desse jantar no Palácio Laranjeiras lideranças dos 3 poderes do Rio de Janeiro, Executivo, Legislativo e também Judiciário, lideranças políticas e secretários estaduais para apresentar esse incômodo, essa insatisfação e também a necessidade desses vetos serem derrubados, serem reformados pela Câmara dos Deputados. Há uma insatisfação também dos governadores pelo fato de, no ano passado, se gastado durante quase todo o ano de 2024, muita saliva, muito gogó e muita negociação para chegar àquilo que era uma espécie de acordo entre as partes, Fazenda, governo e entes federativos. Mas aos 45 do segundo tempo, como se diz popularmente, surgiram de forma surpreendente esses vetos. Houve muita gritaria, muita reclamação dos governadores estaduais, mas a sensação, conversei com fontes agora há pouco, é que esse jantar com o Hugo Motta desceu bem. Foi bem digerido e existe a compreensão, o entendimento do presidente da Câmara que do jeito que foi vetado esse Propag, dificilmente os entes federativos, os principais estados brasileiros vão conseguir acessar o programa de financiamento das dívidas com a União. Lembrando que o Rio de Janeiro entrou nessa ciranda, nessa bola de neve com a União na década de 90 do século passado, dívida que começou com 13 bilhões de reais. O governo fluminense afirma que já pagou mais de 150 bilhões de reais ao governo federal, mas mesmo assim ainda deve quase 200, é aquele efeito bola de neve, juros extorsivos e leoninos na avaliação da Fazenda Fluminense, viu, meu caro Marcelo? Sem dúvida, Viga, esse deve ser um dos destaques da Câmara, essa questão dos vetos, a derrubada ou não, mas ainda nem o orçamento foi aprovado para 2025. Daqui a pouco o Rodrigo Viga retorna conosco lá diretamente do Rio de Janeiro.